O que está acontecendo com a Magazine Luiza? Nos últimos meses, as ações da Magazine Luiza vêm caindo bastante e isso levantou muita polêmica entre investidores. Será que a ação estava muito cara e agora ela está corrigindo? Algum problema na empresa ou tem algum cenário macroeconômico que está afetando as ações da Magazine Luiza? Nesse vídeo, então, eu resolvi trazer para vocês uma análise mostrando vários fatores, informações importantes sobre a empresa para tentar ajudar vocês a entender o que está acontecendo com as ações da Magazine Luiza. Vou dar a minha opinião sobre o que eu penso e aí vocês podem avaliar se faz sentido ou não. E para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, eu preciso que vocês curtam esse vídeo. Isso é muito importante para esse conteúdo ser divulgado para mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho da notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. E vamos então direto para o conteúdo. E aqui então umas informações básicas sobre a empresa. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a empresa tem um valor de mercado de mais de 44 bilhões de reais. Então, com essa grande queda que ela teve recentemente, ela perdeu bastante valor de mercado. Ela valia muito mais do que isso. Ela é do segmento de listagem do novo mercado, então só tem ações com final 3. Então, o código da Magazine Luiza é o MGLU3. Ela tem um free float de 42,91%, que é um free float bem bom. E aqui vem uma parte muito interessante. Ela pertence ao setor de consumo cíclico. Isso aqui é muito importante para entender o que está acontecendo com a empresa. E ela é do segmento então de eletrodomésticos, mas ela é um e-commerce com uma pegada já bastante digital, onde ela comprou já várias empresas de tecnologia para se digitalizar bastante. O que é um setor de consumo cíclico? É basicamente um setor que passa por ciclos. Se a economia tá boa, ele costuma ir bem. Se a economia tá mal, esse setor costuma ser bastante afetado. Em crises, algumas épocas do ano, entendendo isso, já fica muito mais fácil de entender o que está acontecendo com as ações da Magazine Luiza. Aqui então a Magazine Luiza ela tem 582.990 investidores. Esse número de investidores então é com base em dezembro de 2021 e 99,4% deles é pessoa física. Então, como vocês podem ver, a ação ela é ordinária, como ela é do novo mercado, só tem ação ordinária com final 3. Ela tem tag along de 100%, isso é muito importante. Ela tem uma liquidez média diária muito alta, chegando perto de 1 bilhão de reais por dia. Ela faz parte do índice Ibovespa, tem quase 1% de participação no índice. Esse é o ecossistema Magalu. Como vocês podem ver, tem várias empresas que fazem parte desse ecossistema. O centro da empresa Magazine Luiza são os consumidores e os sellers, que são os vendedores. A Magazine Luiza ela não vende no marketplace dela, no site, só produtos que ela tem um programa para os sellers, onde você pode se cadastrar na Magazine Luiza e vender seus produtos lá. Aí a Magazine Luiza ela fica com uma comissão e ela faz então a parte da logística e da entrega para o consumidor. Ela consegue ter um retorno muito interessante sem sequer trabalhar com estoque, só fornecendo a tecnologia, o site e a logística dela. Então isso é um modelo de negócio bem rentável, porque não precisa de estoque, o que custa bastante para uma empresa. Tem várias empresas já que fazem parte do grupo Magalu. Tem a Época Cosméticos, a Shoe Stock, a Zattini, a Netshoes, a Kabum, a Ike Fome e a Estante Virtual. Isso na parte de varejo. Na logística, então, tem várias empresas, como vocês podem ver aqui, não vou falar todos. Serviços financeiros também tem várias empresas. Na área de conteúdo, a Magazine Luiza também tem empresas que fazem parte do grupo, além então da parte dos sellers. No dia que eu estou gravando esse vídeo, eu trouxe o gráfico aqui da Magazine Luiza. A ação está valendo R$ 6,65 e no último ano ela caiu 73,92%. Então só nos últimos 12 meses ela teve uma queda de quase 75%. Aí muitas pessoas falam que a Magazine Luiza estava com um PL muito alto, estava com um preço exorbitante e acabou então que o mercado corrigiu isso. Só que a Via Varejo, que é a maior concorrente da Magazine Luiza no setor de e-commerce, ela também teve uma queda de 60,32% nesse mesmo ano. Então também é uma queda muito forte. E outra então é o Mercado Livre, que nem é listado aqui no Brasil, ele é listado na Bolsa Americana, mas eu trouxe aqui para mostrar para vocês que também caiu 43,56% nos últimos 12 meses. Então o setor como um todo ele vem sofrendo bastante nesse último ano. E por isso que a gente precisa olhar um pouco mais a fundo para tentar entender o que está acontecendo. E vamos seguir então, que no final eu tenho que eu acredito que seja um motivo dessas quedas. Então aqui o PL histórico da Magazine Luiza, atualmente ele está em 59,38.
98. E em 2020, realmente a empresa estava sendo negociada a um múltiplo muito elevado, quando foi de 413,95. Levando em consideração o lucro por ação que a empresa tinha, ia levar quase 414 anos para o investidor ter um retorno em relação ao preço que ela era negociada. Então, realmente era um múltiplo muito alto, mas se nós excluir esse ano, que foi um PL então absurdo, atualmente então ela não está com um PL tão fora do que ela já teve outros anos. Então ela vem um PL próximo da realidade que ela costuma ser negociada. Claro que aqui tem anos onde o PL foi negativo e isso acaba distorcendo um pouco, mas a média está em 32,12. Então não está tão longe mais do PL que ela costuma ser negociada. Lembrando que é uma empresa de e-commerce, ela tem uma rentabilidade menor, margens menores, e isso também traz um lucro menor em relação a outros tipos de empresa que são listadas na bolsa, onde são empresas mais rentáveis, com margens maiores e consequentemente então um lucro maior, o que diminui o indicador PL. Aqui a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, a empresa tem uma dívida muito baixa de 0,02, então ela praticamente está zerada. Como vocês podem ver, ela já era uma empresa bem endividada, mas ela foi diminuindo essa dívida. De 2017 a 2020 ela estava então com mais caixa do que dívida, e atualmente então está com uma pequena dívida muito tranquila e muito saudável financeiramente. Aqui a dívida líquida sobre EBITDA mostra a mesma coisa, atualmente está em 0,14, o que é um endividamento muito baixo para uma empresa de e-commerce. Se você comparar, por exemplo, com a Via Varejo, que é a maior concorrente da Magazine Luiza, vocês vão ver que ela tem um endividamento muito maior que a Magazine Luiza. E o segmento de e-commerce ele precisa de muito investimento a todo momento. Então uma empresa que tem um endividamento baixo, que tem bastante caixa, ela tem uma vantagem competitiva muito grande na hora de poder comprar, negociar a compra de produtos à vista, consegue fazer negócios melhores por causa disso. A liquidez corrente da Magazine Luiza está em 1,49, que é uma liquidez muito boa, que eu sempre digo que esse indicador ele precisa ser acima de 1, quanto maior for, melhor, mas acima de 1 já está muito bom, significa que a empresa tem condições de pagar todas as dívidas de curto prazo. E aqui vem um ponto muito interessante, esse é o gráfico da receita líquida e do lucro líquido. O gráfico aqui na parte em verde claro é a receita líquida, como vocês podem ver aqui. Então em 2008 a receita líquida da Magazine Luiza era de 2,6 bilhões de reais. E olha como ela foi subindo, e em 2020 ela foi de 29,1 bilhão de reais. Então foi um crescimento de mais de 10 vezes em pouco mais de 10 anos. Isso é um crescimento muito forte. E a empresa ela não tinha sequer lucro, ela dava prejuízo lá em 2008, deu em 2009 e ela ficava oscilando entre um lucro e prejuízo, e atualmente então ela está com um lucro líquido de 391,7 milhões de reais, justamente num ano de pandemia onde ela já sofreu bastante. Ela ainda conseguiu ter lucro apesar de todas as dificuldades, mas em 2019, que foi um ano então considerado normal antes de tudo isso acontecer, ela deu um lucro de quase 1 bilhão de reais. Foi o maior lucro da história da Magazine Luiza, e isso é um crescimento muito bom, levando em consideração que ela dava prejuízo 10 anos antes de 2019. Para 2021 ainda não saiu o balanço do quarto trimestre, mas ao que tudo indica ela vai fechar o ano de novo com lucro, provavelmente bem próximo do que foi 2020 ou até um pouco mais, mostrando que a empresa ela mudou totalmente o jogo, e por isso que ela teve essa valorização tão expressiva e esses múltiplos tão elevados em alguns anos. Aqui então algumas informações que a própria Magazine Luiza disponibiliza para os investidores. Em 2 anos eles dobraram as vendas totais, superando a maior base de comparação da nossa história. Então no terceiro trimestre de 2017 ela tinha então 3,5 bilhões de vendas e só 31% era online. No terceiro trimestre de 2021 foi de 13,8 bilhões de reais e 72% desse valor era online. Então olha o crescimento online que essa empresa teve. Então essa é a parte muito forte da empresa, onde ela tem um maior diferencial comparando com os concorrentes. E ela teve então um crescimento de 12% do terceiro trimestre de 2021 para o terceiro trimestre de 2020 e 72% no online, como eu já falei para vocês. Então o parceiro Magalu, que é um projeto da empresa com auxílio das lojas, ele alavancou a entrada de ofertas e de sellers analógicos na plataforma. Olha a evolução da quantidade de vendedores no parceiro Magalu. Saiu então de 26 no primeiro trimestre de 2020 para 120 mil novos vendedores. Isso é um crescimento muito forte. E a evolução da quantidade de ofertas também saiu de 15 milhões para 50 milhões em ofertas. É uma empresa que vem crescendo ano após ano, depois que ela passou por toda essa reestruturação, conseguiu encontrar
o seu modelo de negócio. E a Magazine Luiza ela vem trabalhando forte na entrega, que é uma das grandes exigências dos consumidores, que é ter uma entrega rápida. Em setembro de 2020 ela já conseguiu ter 42% de entrega em até 24 horas. Em setembro de 2021 ela conseguiu ultrapassar mais da metade das entregas para 57%, e ela conta então com 290 lojas que tem essa entrega em uma hora, 80 cidades com essa cobertura e mais de 2.000 motos da SOD, que é uma empresa que ela comprou em 2021. Isso ajuda muito a baixar o custo para ela poder fazer uma entrega muito rápida. Eles vêm trabalhando muito na malha logística e eles conseguiram ultrapassar inclusive as projeções que eles tinham da capacidade de entrega da Magalu. A projeção inicial então para o terceiro trimestre de 2021 era de 225 unidades logísticas e ela alcançou 237, e a área total da armazenagem era para ser de 1.180 km² e foi de 1.200. E a Magalu então tem 1.413 lojas físicas e 3.500 municípios cobertos pela malha logística da Magalu. O total de produtos vendidos foi de 16,5 bilhões, cresceu então 99%, colocando a operação da financeira do Magalu entre as maiores fintechs do Brasil. Então essa é a grande vantagem que a Magazine Luiza tem. Ela tem uma financeira dentro do grupo, isso aumenta muito a lucratividade da empresa, já que ela pode fornecer o próprio crédito, e nesses créditos os juros são muito maiores, o que aumenta muito o lucro, a margem e a rentabilidade. Então isso traz retornos muito maiores para a empresa, e o crediário então é um dos negócios mais rentáveis que tem para uma empresa. Os clientes então abriram mais de 4,4 milhões de contas digitais, foram emitidos mais de 6,6 milhões de cartão de crédito, e a carteira de crédito é de mais de 15 bilhões de reais. Isso mostra então o tamanho do negócio da Magazine Luiza e como ela é forte. A empresa também tem uma estrutura sólida de capital. Como eu já falei para vocês, é muito importante ter um caixa. Se vocês olhar para o capital de giro ajustado em bilhões, para setembro de 2021 é de 2,2 bilhões e o caixa líquido ajustado é de 6,8 bilhões. O caixa é mais de 3 vezes maior do que o capital de giro que a empresa precisa. Aqui a Luiza Cred, que eu falei já, a parte do crediário, foram emitidos então 6,6 milhões de cartões. Então olha o crescimento de setembro de 2020 para setembro de 2021, foi mais de 1,6 milhões de cartões de crédito, e o crescimento também no faturamento, além de que aumentou bastante o uso do cartão de crédito da Luiza dentro das compras no Magalu. Teve um aumento de 38% então do terceiro trimestre de 2020 para o terceiro trimestre de 2021, o que é um crescimento bem relevante. E a inadimplência na Magazine Luiza vem nos menores níveis históricos. Como vocês podem ver, a inadimplência ela vem caindo, de 15 a 90 dias ela subiu um pouco, ela era de 1,8% em setembro de 2020 e aumentou para 2,1% em setembro de 2021, mas a inadimplência para mais de 90 dias caiu de 8,6% para 4,9%. Só que é importante também ver o índice de cobertura que a Luiza Cred tem. Ela tinha só 157% em setembro de 2020 e agora ela tem 198% em setembro de 2021. Isso garante que a empresa, mesmo com uma grande inadimplência, ela consegue cobrir esse rombo se isso acontecesse. Isso é muito importante. E aqui então os 3 gráficos que eu considero definitivos então para o que está acontecendo com a Magazine Luiza. O primeiro deles é a taxa Selic. A taxa Selic ela vinha caindo bastante e isso é muito positivo para a Magazine Luiza. Desde a reestruturação dela em 2015, a taxa Selic estava praticamente nas suas máximas e depois disso ela praticamente só caiu. E agora então a Selic subindo, isso não é favorável para empresas do e-commerce. A taxa Selic acaba sim influenciando no desempenho das ações. A segunda imagem aqui então é do medo dos investidores. A Magazine Luiza vinha praticamente com as ações subindo durante 6 anos. As ações valorizaram muito. No momento que ela começou a cair por causa da taxa Selic, os investidores começam a ficar com medo e o medo então faz eles vender e isso derruba ainda mais o preço das ações e isso influencia sim na queda então nas ações. Então tem essa influência muito forte do sentimento dos investidores e acaba assim afetando o desempenho das ações, pelo menos no curto prazo. E o terceiro então, o PL, ele estava mesmo muito caro, uma ação sendo negociada a quase 414 de PL, isso é muito elevado, levando em consideração o preço naquele momento e o lucro por ação, precisaria de 414 anos para ter um retorno do investimento. Isso é um indicador muito alto mesmo, mas como eu mostrei para vocês, não é só a Magazine Luiza, as outras empresas do setor de e-commerce também vem sofrendo bastante. Isso é a grande influência então do setor
fator que é cíclico do aumento da taxa Selic e dessa instabilidade e desse sentimento de medo dos investidores. Eu acho que a Magazine Luiza, no momento, é uma grande oportunidade. Como vocês viram, ela não perdeu nenhum fundamento, inclusive ela continua crescendo ano após ano. A única coisa, então, são fatores externos que acabam influenciando nessa queda. É claro que houve a correção também, porque ela estava com um múltiplo muito esticado, mas eu vejo que agora com essa queda, as ações então chegaram a um patamar aceitável e se ela continuar mantendo os fundamentos, pode ser uma grande oportunidade. Nada disso aqui representa uma recomendação de investimentos, eu só trouxe aqui informações importantes que a própria empresa divulga e que eu peguei em sites, principalmente o Status Invest. Além disso, eu dei a minha opinião sobre o que eu penso, não quer dizer que eu tô certo, então cada um precisa analisar e ver se faz sentido ou não. Eu peço de novo para vocês curtir esse vídeo, isso é muito importante para esse conteúdo ser divulgado para mais pessoas e assim mais pessoas ter acesso a essas informações. Se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo e uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!